Uma descoberta revolucionária para os cientistas após uma conversa de 20 minutos com uma baleia jubarte. Ela não disse, estou cansada de peixes. Ela disse, estou cansada de plâncton. Durante décadas, os humanos gravaram sons de baleias sem compreendê-los. Então, a inteligência artificial decifrou o código e revelou algo surpreendente. As baleias têm uma linguagem real, com gramática, cultura e significado. Mas quando os cientistas finalmente decifraram o que as baleias estavam dizendo, não encontraram saudações amigáveis. Encontraram avisos, o que as baleias têm nos dito o tempo todo e estamos preparados para a verdade. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no segredo mais obscuro do oceano, a mensagem que abalou a ciência. O barco de pesquisa flutuava nas águas escuras da costa da Dominica. Abaixo da superfície, algo antigo e enorme escutava. A equipe de biologia marinha não fazia ideia de que estava prestes a mudar tudo o que os humanos acreditavam sobre o oceano. Durante anos, os cientistas gravaram sons de cachalotes, milhares de horas de cliques, vocalizações e padrões armazenados em bancos de dados. A maioria dos pesquisadores acreditava que as baleias eram apenas animais sociais que emitiam sons para se encontrarem ou navegarem nas profundezas. Ninguém esperava que elas estivessem comunicando algo que tivesse importância para nós. Então a inteligência artificial decifrou o código. A IA encontrou estrutura nos sons das baleias. Padrões que se repetiam, sequências que mudavam de acordo com o contexto, uma gramática que parecia perturbadoramente familiar. Os cientistas perceberam que estavam diante de uma língua real. Não simples nem primitiva, mas complexa e com um propósito. Decidiram testá-la. Eles usaram inteligência artificial para gerar sons característicos de baleias e os reproduziram no oceano por meio de alto-falantes subaquáticos. Se as baleias realmente entendessem esses sons como linguagem, elas responderiam. Caso contrário, nada aconteceria. A baleia apareceu em poucos minutos. Circulou o barco. Respondeu com vocalizações usando os mesmos padrões que a equipe havia transmitido. Então acrescentou algo novo. Mais cliques, ritmos diferentes. A baleia não estava apenas repetindo sons. Ela estava respondendo. A primeira conversa real entre humanos e outra espécie acabara de acontecer. Inicialmente, os cientistas comemoraram. Alguns choraram. Outros riram incrédulos. Essa foi a descoberta que eles sonhavam há décadas. A prova de que as baleias eram inteligentes, comunicativas e conscientes. Mas a comemoração não durou muito. À medida que a IA continuava a analisar a resposta e a compará-la com gravações mais antigas, algo perturbador surgiu. Os padrões usados pela baleia não eram cumprimentos amigáveis. Eles correspondiam a sons gravados perto de navios locais de perfuração e zonas de sonar militar. Sons que surgiam durante momentos de estresse. Sons que pareciam transmitir avisos ou protestos. Uma pesquisadora olhou fixamente para os dados na tela do laptop e sentiu um aperto no estômago. A IA traduziu o ruído humano para a linguagem das baleias e a pronunciou no oceano. E a baleia respondeu não com curiosidade ou boas-vindas, mas com algo que se assemelhava muito à raiva. A pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta finalmente veio à tona. E se as baleias não estivessem tentando nos cumprimentar? E se estivessem nos dizendo para ir embora? Os cliques ancestrais. Nós os interpretamos mal. Há mais de 50 anos, cientistas lançam microfones no oceano e gravam sons de baleias. As baleias cachalote emitem um tipo específico de som chamado coda. São sequências rápidas de cliques que soam como alguém batendo em uma mesa. Clique, clique, clique. Pausa. Clique, clique. Os padrões se repetem indefinidamente. Durante décadas, os pesquisadores presumiram que esses sons eram simples. Talvez as baleias estivessem apenas usando ecolocalização, refletindo ondas sonoras em objetos para navegar na água escura. Talvez estivessem chamando para encontrar seus familiares. Talvez os estalos não significassem nada mais do que um cachorro latindo ou um pássaro cantando.
apenas ruídos de animais sem significado real. Mas sempre havia indícios de que algo mais profundo estava acontecendo. Baleias em diferentes partes do oceano emitiam padrões diferentes. Uma família de cachalotes perto do Caribe usava sons característicos que não se assemelhavam em nada aos de uma família perto do Japão. Se os sons fossem apenas instinto ou sinais básicos, por que variariam tanto? Por que baleias em lados opostos do planeta se comunicariam de maneira diferente? Então, os cientistas perceberam algo ainda mais estranho. Os filhotes de baleia não sabiam como emitir sons corretamente ao nascer. Eles tiveram que aprender. Pesquisadores registraram filhotes de baleia fazendo padrões desajeitados e irregulares enquanto nadavam ao lado de suas mães. Ao longo de meses e anos, os bebês foram melhorando aos poucos. Eles praticaram, eles se corrigiram. Com o tempo, eles passaram a soar exatamente como os adultos ao seu redor. Isso não era instinto, era aprendizado. Isso era cultura. Algumas gravações capturaram detalhes ainda mais perturbadores. Quando navios passavam por perto, os sons emitidos pelas baleias mudavam. Os ritmos aceleraram, as pausas ficaram mais curtas, os cliques soaram mais nítidos, mais urgentes. Quando o sonar militar atingiu a água, as baleias pararam completamente de emitir sons ou mergulharam mais fundo e desapareceram. Quando a perfuração de petróleo começou em uma nova área, os grupos de baleias locais começaram a usar sons característicos que nunca haviam sido registrados antes. Os cientistas tentaram ignorar esses padrões. Era mais fácil acreditar que as baleias estavam apenas reagindo ao ruído e não se comunicando sobre ele. Era mais seguro presumir que os sons não carregavam nenhuma mensagem real. Mas os dados continuaram se acumulando ano após ano, gravação após gravação. Baleias próximas a rotas de navegação movimentadas usavam sons específicos com mais frequência do que baleias em zonas tranquilas. Baleias que sobreviveram a exercícios navais pareciam compartilhar novos padrões de cliques com outros grupos que encontraram posteriormente. Baleias mais velhas que viveram décadas sob a influência da atividade humana nos oceanos produziam sons que baleias mais jovens de áreas intocadas não reconheciam. As evidências estavam lá o tempo todo. Os pesquisadores simplesmente não estavam preparados para enxergá-las. As baleias não faziam barulho aleatoriamente. Eles não estavam apenas gritando no vazio na esperança de uma resposta. Estavam falando com intenção. Estavam se alertando mutuamente. Eles estavam ensinando seus filhos. Estavam adaptando sua linguagem para descrever novas ameaças. Ameaças que tinham nomes como hélice sonar e furadeira. Os humanos vinham ouvindo os sons das baleias há meio século e catalogando-os como se fossem cantos de pássaros. Sons agradáveis de animais belos. Mas as baleias não cantavam para o entretenimento humano. Eles conversavam sobre sobrevivência, sobre perigo, sobre a crescente presença de uma espécie que não pertencia ao seu mundo, mas que se recusava a partir. Cada clique era uma palavra. Cada pausa, uma respiração. Cada padrão era uma frase. E durante 50 anos, os humanos registraram tudo sem entender absolutamente nada do que as baleias estavam realmente dizendo. O oceano estava falando. A humanidade estava surda. Mas agora, a IA aprendeu a ouvir. E o que ela ouviu não era o que ninguém esperava. A IA desvenda a estrutura oculta. O cérebro humano é incrível em algumas coisas como reconhecer rostos, contar histórias e resolver problemas. Mas quando se trata de analisar milhares de horas de cliques subaquáticos que acontecem mais rápido do que o ouvido humano consegue distinguir os humanos, encontram um obstáculo. Os pesquisadores passaram décadas ouvindo gravações de baleias e anotando o que ouviam, criando gráficos, catálogos e organizando os sons em categorias. Mas não conseguiam ter uma visão completa. Havia sons demais variáveis demais e padrões demais se escondendo dentro de outros padrões. Então a inteligência artificial entrou em cena. O Projeto 7 foi lançado com um objetivo ambicioso
a Iniciativa de Tradução de Cetáceos. E a equipe era composta por biólogos marinhos, cientistas da computação, linguistas e engenheiros. Eles não estavam mais apenas tentando registrar baleias, mas sim decifrar uma língua inteira. E sabiam que os humanos sozinhos não conseguiriam. A ilha de Dominica tornou-se o centro de tudo. Uma pequena nação caribenha situada em águas profundas, onde famílias de cachalotes vivem o ano todo. As baleias não migram, mas criam seus filhotes, caçam nos cânions subaquáticos e se comunicam constantemente, tornando o local o laboratório natural perfeito. A equipe do SETI instalou hidrofones no fundo do oceano com dezenas de microfones subaquáticos gravando 24 horas por dia. Eles fixaram etiquetas especiais em baleias individuais usando ventosas. Essas etiquetas registravam não apenas o som, mas também a profundidade, o movimento e a orientação, o que significa que cada clique agora podia ser associado a uma baleia específica, realizando uma ação específica em um momento específico. Os dados chegaram em grande quantidade com centenas de milhares de vocalizações de baleias e terabytes de informações, mais som do que qualquer ser humano poderia ouvir em toda a sua vida. E é aqui que a IA se torna essencial. Os sistemas de aprendizado de máquina são excelentes em encontrar padrões no caos, e a mesma tecnologia que ajuda os computadores a reconhecer a fala ou traduzir idiomas foi treinada com base em cotas de baleias. A IA ouviu cada gravação, mediu o intervalo entre os cliques com precisão de milissegundos e analisou tom, ritmo e sequência, comparando as cotas entre diferentes baleias, famílias e situações. Foi então que ela começou a perceber coisas. A IA descobriu que as cotas de baleias não eram aleatórias, mas seguiam regras. Certos padrões de cliques sempre apareciam em situações sociais específicas, enquanto outros surgiam durante a caça. E algumas ocorrências só aconteciam quando as baleias se cumprimentavam após um período separadas. Os sons não eram apenas ruído, mas comunicação estruturada. A IA descobriu algo ainda mais surpreendente. A linguagem das baleias tinha blocos de construção, 4 elementos básicos que podiam ser combinados de diferentes maneiras para criar significado. Assim como a linguagem humana usa vogais e consoantes para formar palavras, as baleias usam ritmo, cadência, andamento e ornamentação para construir frases. E a mudança de um único elemento alterava o significado. Era gramática de verdade. As baleias não estavam apenas emitindo sons, mas construindo frases e seguindo regras linguísticas que seus filhotes precisavam aprender. A IA conseguia prever qual som uma baleia emitiria em seguida, com base no contexto, identificar a qual família uma baleia pertencia apenas ouvindo seu dialeto, e até mesmo detectar quando uma baleia cometia um erro e se corrigia. Os ouvidos humanos eram lentos demais e os cérebros humanos limitados demais. Mas as máquinas construídas por humanos finalmente ouviram o que o oceano vinha dizendo o tempo todo. As baleias tinham uma linguagem de verdade, com estrutura, cultura e significado. E agora, pela primeira vez na história, os humanos tinham as ferramentas para entender isso. A questão não era mais se as baleias conseguiam se comunicar, mas sobre o que elas estavam se comunicando enquanto os humanos invadiam seu mundo. A IA estava prestes a dar uma resposta, e ela não seria nada reconfortante. Dialetos, cultura e controle. A linguagem não se resume a produzir sons. Trata-se de escolher quais sons produzir e quando produzi-los. E isso exige algo em que a maioria das pessoas nunca pensa controle. As baleias não emitem sons aleatoriamente ou instintivamente como um batimento cardíaco ou um espirro. Elas decidem o que dizer, como dizer e para quem dizer. E isso muda tudo o que os cientistas pensavam saber sobre a inteligência oceânica. A análise de IA
revelou algo surpreendente ao comparar gravações de diferentes famílias de baleias no Caribe, descobrindo que cada grupo tinha seu próprio dialeto, sua própria maneira única de construir codas e organizar padrões. Uma baleia-mãe, suas filhas e netas se comunicavam da mesma forma, usando os mesmos ritmos e as mesmas sequências, mas uma família que vivia a apenas 80 quilômetros de distância soava completamente diferente. Essas não eram diferenças genéticas transmitidas biologicamente, mas sim diferenças culturais transmitidas pelo ensino, o que significa que as baleias inventaram suas próprias línguas regionais da mesma forma que os humanos falam inglês nos Estados Unidos e espanhol no México. Baleias jovens comprovaram isso sem sombra de dúvida. Filhotes de cachalote nascem sem saber falar corretamente, emitindo estalos desajeitados e quebrados que não se assemelham em nada à linguagem adulta, e pesquisadores os registraram praticando por anos. Os filhotes nadavam perto de suas mães e tias, ouvindo atentamente e tentando imitar o que ouviam, muitas vezes errando na primeira tentativa. Os adultos repetiam os padrões lentamente, quase como se estivessem demonstrando, e os filhotes tentavam novamente. Esse processo levava anos, não dias ou semanas, mostrando que a linguagem das baleias é complexa o suficiente para exigir educação infantil. Mas a descoberta mais perturbadora surgiu quando os cientistas rastrearam baleias que deixaram suas famílias de origem e se juntaram a novos grupos. Baleias adultas às vezes mudam de grupo, seja porque sua família morreu ou porque elas mesmas escolheram se mudar, e quando isso aconteceu, a IA captou algo notável. As baleias mudaram a forma como falavam, abandonando seu dialeto de origem e aprendendo os padrões do novo grupo em poucos meses. Eles adaptaram todo o seu estilo de comunicação para se encaixarem com estranhos. A IA encontrou ainda mais evidências de comunicação intencional. As baleias usam diferentes tipos de comunicação dependendo do público, falando de uma maneira com seus próprios filhotes e de outra maneira com adultos não relacionados. Elas alteram seus padrões de acordo com o humor, usando ritmos mais lentos quando relaxadas e mais rápidos quando agitadas ou excitadas. Elas podiam optar por permanecer em silêncio, mesmo quando outras baleias vocalizavam por perto, provando que entendiam quando não deviam falar. O mais arrepiante de tudo é que a IA detectou momentos em que as baleias modificaram deliberadamente sua linguagem em tempo real. Quando o motor de um barco era ligado por perto, algumas baleias mudavam para sons secundários que se propagavam mais longe, em meio ao ruído da água. Quando o sonar militar invadia seu habitat, elas ajustavam seus padrões de cliques ou paravam completamente até que o perigo passasse. Isso não era pânico ou confusão, mas uma resposta calculada. Baleias avaliando uma ameaça e escolhendo como se comunicar sobre ela. A linguagem é o poder de compartilhar conhecimento, alertar os outros, ensinar os jovens e coordenar ações. E as baleias vêm exercendo esse poder há milênios, enquanto os humanos presumiam que elas eram apenas animais emitindo sons bonitos. Mas os dados contavam uma história diferente, na qual as baleias cachalote controlavam sua comunicação com precisão, transmitindo conhecimento cultural através das gerações. Elas não eram criaturas primitivas reagindo a estímulos. Eram seres inteligentes que usavam a linguagem como ferramenta, e essa ferramenta estava prestes a ser usada contra as espécies que haviam invadido seu mundo. Quando os humanos responderam à descoberta científica, havia acontecido. As baleias tinham uma linguagem real e a IA podia decodificá-la. Mas entender uma língua e falar são duas coisas completamente diferentes. Ouvir as vocalizações das baleias não significava que os humanos conseguiam produzir sons que as baleias reconheceriam como significativos. A equipe do SETI enfrentou uma escolha que mudaria para sempre a relação entre humanos e baleias. Eles podiam continuar ouvindo passivamente como haviam feito por 50 anos, ou podiam tentar se comunicar.
eles escolheram se comunicar. A IA não se limitou a analisar sons de baleias já existentes. Aprendeu as regras com tanta precisão que conseguiu gerar novos sons, criando codas nunca antes gravadas, mas que seguiam a estrutura gramatical descoberta pela máquina. Não se tratava da reprodução de gravações reais de baleias, mas de composições originais, frases em língua de baleia, escritas por inteligência artificial e reproduzidas por alto-falantes subaquáticos. As preocupações éticas foram imediatas e intensas entre a equipe de pesquisa. E se a comunicação com as baleias alterasse seu comportamento de forma prejudicial? E se as sequências sonoras geradas por humanos confundissem as baleias jovens que estavam aprendendo o dialeto de sua família? E se a tentativa de comunicação fosse mal interpretada como uma ameaça? E se a humanidade estivesse prestes a fazer o primeiro contato com outra espécie inteligente, sem nenhum plano para o que aconteceria em seguida? Alguns pesquisadores argumentaram que deveriam esperar anos e estudar mais antes de tentar a comunicação, enquanto outros acreditavam que a descoberta era importante demais para ser adiada, e que as baleias mereciam saber que os humanos finalmente estavam ouvindo. A decisão foi tomada de prosseguir com extrema cautela. A equipe transmitiria sequências sonoras geradas por IA perto de um grupo de baleias bem estudado em Dominica, usando padrões que pareciam neutros, com base na análise do contexto, evitando qualquer coisa que parecesse agressiva ou perturbadora no banco de dados. Eles reproduziam sequências curtas, aguardavam as respostas e paravam imediatamente, se as baleias demonstrassem sinais de confusão ou agitação. O primeiro experimento ocorreu em uma manhã calma com água cristalina e boa visibilidade. Hidrofones circundavam a área, etiquetas foram fixadas em 3 baleias adultas do grupo e câmeras estavam prontas para documentar tudo. A equipe baixou o alto-falante subaquático e transmitiu a primeira coda gerada por IA para o oceano, um padrão simples, semelhante a uma saudação que as baleias normalmente usam ao se aproximarem pacificamente umas das outras. Então, eles esperaram em silêncio quase sem respirar, imaginando se haviam acabado de cometer o maior erro da história da biologia marinha. A resposta veio em 2 minutos. Uma enorme fêmea de cachalote, uma das matriarcas que a equipe vinha estudando há anos, apareceu perto do barco e começou a vocalizar. Ela não estava usando suas vocalizações normais, mas produzindo o padrão exato que a IA acabara de transmitir, repetindo-o 3 vezes enquanto circulava em direção à embarcação. Então, ela parou, flutuou imóvel por alguns segundos e emitiu uma nova sequência, que a IA reconheceu imediatamente como um padrão usado pelas baleias para atrair uma aproximação. A equipe transmitiu outra coda gerada por IA, desta vez, um padrão ligeiramente mais complexo. A baleia respondeu novamente mais rápido desta vez, usando uma variação do padrão e adicionando elementos que a IA havia documentado em conversas prolongadas entre baleias. Mais 2 baleias se juntaram a ela, ambas vocalizando, ambas claramente focadas na fonte dos sons. A interação continuou por 18 minutos, num vai e vem constante com as baleias, respondendo consistentemente a cada transmissão e até mesmo iniciando novas trocas. Isso não foi aleatório, não foi coincidência e não foi simples imitação. As baleias entenderam que os sons emitidos pelo alto-falante eram tentativas de comunicação, reconheceram os padrões como linguagem e escolheram responder. A humanidade acabara de se comunicar em baleiês pela primeira vez, e as baleias responderam. Mas ao analisar as gravações naquela noite, a equipe percebeu algo perturbador nos dados. Várias das respostas das baleias coincidiram com sons previamente gravados perto de navios industriais e exercícios navais, sons associados a contextos de estresse e alerta, levando os pesquisadores a questionar se as baleias não estariam os cumprimentando, mas sim transmitindo algo que os humanos não estavam preparados para ouvir.
O aviso oculto nos dados. A verdadeira descoberta ocorreu quando os pesquisadores deixaram de encarar a linguagem das baleias como uma conversa aleatória e começaram a mapeá-la em relação à atividade humana. A inteligência artificial coletou milhões de vocalizações de baleias organizadas por tempo, localização e contexto, e quando os cientistas sobrepuseram esses dados a rotas de navegação, exercícios navais e operações industriais, um padrão perturbador emergiu que ninguém conseguiu explicar como mera coincidência. Baleias próximas a rotas de navegação movimentadas usavam vocalizações específicas com muito mais frequência do que baleias em águas calmas e tranquilas, e essas não eram vocalizações de ligação social ou sons de coordenação de caça, mas padrões agudos e urgentes com ritmos mais rápidos e pausas mais curtas. A IA identificou esses sons como vocalizações de alto estresse, o tipo de som que surge quando as baleias estão agitadas, ameaçadas ou tentando chamar a atenção rapidamente. A descoberta mais assustadora veio de gravações próximas às zonas de sonar militar. Baleias expostas a exercícios navais produziram codas que coincidiam em diferentes oceanos e décadas, o que significa que baleias separadas por milhares de quilômetros e anos estavam usando os mesmos padrões para descrever a mesma ameaça. Não se tratava de instinto genético, mas sim de conhecimento cultural compartilhado, informações transmitidas entre grupos que se encontravam e trocavam avisos sobre sons perigosos que poderiam prejudicar sua audição e levá-los a encalhar em confusão. Pesquisadores encontraram evidências de que esses sinais de alerta se espalhavam mais rapidamente do que os padrões de migração das baleias poderiam explicar. Um grupo próximo ao Havaí, por exemplo, encontrava sonares navais e emitia padrões específicos de alerta. Meses depois, um grupo de baleias perto do Japão, que nunca havia sido exposto a atividades militares, passou a usar exatamente os mesmos padrões quando navios se aproximavam. As baleias não estavam apenas reagindo individualmente às ameaças, mas também ensinando umas às outras, compartilhando informações de sobrevivência a grandes distâncias por meio de encontros fortuitos e comunicação deliberada. Algumas codas pareciam funcionar como marcadores de fronteira, sons que as baleias emitiam quando barcos se aproximavam demais ou quando a atividade humana invadia áreas de alimentação ou de amamentação. A IA identificou esses sons como sinais de protesto, vocalizações que aumentavam em intensidade e frequência quanto mais tempo a intrusão durava. Quando os barcos ignoravam esses sons e permaneciam na área, o comportamento das baleias mudava de protesto vocal para evitação física, com grupos inteiros abandonando as zonas de caça tradicionais que utilizavam há gerações. A mensagem decodificada estava se tornando impossível de negar. As baleias não estavam apenas conversando pacificamente quando os humanos estavam por perto. Elas estavam se comunicando ativamente sobre a presença humana como uma ameaça. Elas tinham nomes para hélices, perfurações e sonares, ensinavam seus filhotes quais sons significavam perigo e compartilhavam avisos com estranhos em oceanos distantes. A linguagem que os humanos passaram 50 anos registrando não era uma observação neutra da vida social das baleias, mas sim a documentação de uma espécie inteira tentando lidar com a invasão. Cada coda perto de um navio, cada mudança de padrão perto do ruído industrial, cada chamado urgente entre mães e filhotes, quando barcos se aproximavam, tudo fazia parte da mesma mensagem. As baleias não estavam pedindo aos humanos para visitá-las, nem tentando fazer amizade. Eles estavam estabelecendo limites, emitindo avisos e negociando espaço em um oceano que já não parecia mais um lar. Orcas, resistência e evolução acelerada. Enquanto cientistas decifravam a linguagem das baleias cachalote no Caribe, algo estranho e violento acontecia a milhares de quilômetros de distância na costa da Europa.
As orcas predadores de topo do oceano começaram a atacar barcos num comportamento que pareceu surgir do nada e se espalhou como fogo em palha por populações inteiras. Não se tratavam de colisões acidentais ou animais curiosos esbarrando nos cascos, mas sim de ataques coordenados e deliberados visando os lemes de embarcações à vela, mordendo e golpeando até que os barcos ficassem incapacitados e precisassem de resgate. Os ataques começaram perto do Estreito de Gibraltar em 2020, quando um pequeno grupo de orcas começou a se aproximar de iates e a destruir sistematicamente seus mecanismos de direção. Marinheiros relataram sentir impactos poderosos vindos de baixo, ouvir sons de mastigação, enquanto os dentes das orcas rasgavam fibra de vidro e metal, e observar chocados como esses animais inteligentes trabalhavam juntos com um propósito claro. Inicialmente, os pesquisadores pensaram que se tratava de uma agressão isolada de um ou dois indivíduos, mas o comportamento se espalhou. Em poucos meses, orcas que nunca haviam demonstrado agressividade contra barcos começaram a imitar os ataques e o comportamento se disseminou entre grupos que não tinham contato direto com o grupo original. Tratava-se de um aprendizado social acontecendo em tempo real com orcas jovens, observando adultos inutilizando barcos e, em seguida, praticando a técnica elas mesmas. Em 2023, centenas de incidentes haviam sido registrados ao longo das costas da Espanha, Portugal e França, e as orcas não mostravam sinais de que iriam parar. O que aterrorizava os pesquisadores não era apenas a violência, mas a comunicação em torno dela. As gravações com hidrofone capturaram sinais vocais únicos, usados durante os ataques, vocalizações específicas que não constavam em nenhum outro lugar no banco de dados de sons de orcas. Não se tratavam de vocalizações de caça ou de socialização, mas de algo novo, e pareciam coordenar os ataques com diferentes orcas que se revezavam para golpear o leme, enquanto outras observavam e aguardavam. As vocalizações se intensificavam quando um leme se rompia quase como uma celebração ou um incentivo, e então o grupo seguia em busca de outro alvo. O contraste entre as orcas e os cachalotes tornou-se impossível de ignorar. A linguagem dos cachalotes parecia estável ao longo das gerações, com famílias ensinando os mesmos dialetos por décadas e as consoantes mudando lentamente ou mesmo não mudando, sugerindo uma cultura construída sobre a tradição e a transmissão cuidadosa do conhecimento. Mas as orcas eram diferentes. A comunicação deles era flexível e mudava rapidamente, adaptando-se a novas situações em questão de meses em vez de anos. Quando se deparavam com uma nova ameaça ou oportunidade, inventavam novos comportamentos e novos sinais correspondentes, disseminando a inovação entre suas populações a uma velocidade quase humana. Os cientistas começaram a se perguntar se estariam testemunhando o nascimento de uma linguagem de resistência a sinais vocais projetados especificamente para interagir com a tecnologia humana de maneiras hostis. As orcas não eram apenas animais raivosos atacando aleatoriamente. Elas estavam ensinando umas às outras como se defender de barcos e coordenando seus ataques com uma comunicação que servia a um único propósito claro. A inteligência estava respondendo à pressão em tempo real, evoluindo não biologicamente, mas culturalmente, e fazendo isso mais rápido do que os pesquisadores conseguiam acompanhar. Se as baleias cachalote vinham alertando os humanos há décadas por meio de uma linguagem incompreensível, as orcas pararam de alertar e começaram a agir. A mensagem deles não estava escondida em gramática complexa ou dialetos antigos, estava escrita em lemes despedaçados e veleiros encalhados. O oceano não apenas falava mais, ele gritava, e as palavras se tornavam impossíveis de ignorar. Não uma saudação, mas um acerto de contas. Durante milhares de anos, os humanos navegaram pelos oceanos acreditando que eram os únicos inteligentes, que as criaturas que nadavam sob seus navios eram belas, mas irracionais, movidas apenas pelo instinto e pela sobrevivência.
Essa confortável ilusão se desfez no momento em que a inteligência artificial decodificou a linguagem das baleias e os pesquisadores perceberam que os cliques e vocalizações que vinham gravando há décadas carregavam significado, intenção e memória. A humanidade não estava sozinha. No oceano nunca estivera, e os seres que compartilhavam as águas observavam a atividade humana com crescente alarme há gerações. As evidências eram agora inegáveis. As baleias possuíam linguagem com gramática, cultura e a capacidade de adaptação e ensino, enquanto as orcas demonstravam rápida aprendizagem social e respostas coordenadas a ameaças humanas. Não se tratava de simples animais reagindo a estímulos, mas de mentes inteligentes processando informações, tomando decisões e comunicando ideias complexas entre si. O oceano sempre fora repleto de conversas. Os humanos simplesmente eram arrogantes demais ou surdos demais para ouvi-las, e agora que finalmente podiam escutar as palavras, a mensagem não era o que ninguém esperava. A análise por IA dos rastros sonoros de baleias perto de áreas de atividade humana revelou uma história de escalada e resistência. Os padrões registrados perto de rotas de navegação, plataformas de petróleo e exercícios navais carregavam uma urgência e uma tensão que os rastros sonoros pacíficos não continham. Naqueles momentos, as baleias não estavam cantando sobre a beleza das profundezas, nem chamando carinhosamente seus filhotes. Elas estavam se alertando mutuamente sobre hélices sonares e perfurações, ensinando estratégias de sobrevivência aos jovens e possivelmente coordenando comportamentos de fuga ao longo de centenas de quilômetros de oceano. A linguagem que os humanos finalmente aprenderam a falar era uma linguagem de limites, ameaças e resistência. O peso ético dessa descoberta recaiu sobre todos os pesquisadores envolvidos. Durante 50 anos, os cientistas foram observadores passivos gravando sons e publicando artigos presumindo que as baleias não tinham ideia de que estavam sendo estudadas. Mas se as baleias entendessem que barcos significavam humanos e se associassem humanos a ruído, colisões, emaranhamento e destruição de habitat, então cada embarcação de pesquisa que se aproximava de um grupo não era um observador invisível, mas um intruso. As baleias sabiam que os humanos estavam ali, sempre souberam, e a linguagem decodificada sugeria que elas não estavam satisfeitas com isso. Os ataques de orcas na costa da Europa ganharam um novo significado nesse contexto. Deixaram de ser agressões aleatórias e passaram a ser uma extensão lógica da inteligência sob pressão. Se a comunicação podia disseminar alertas, também podia disseminar táticas de revidar. E as orcas haviam decidido que inutilizar barcos era uma resposta eficaz a décadas de pesca excessiva, poluição e ruído. Elas não eram assassinas irracionais. Eram pensadoras estratégicas que adaptavam sua cultura para sobreviver em um oceano cada vez mais hostil à sua existência. A humanidade, agora, se deparava com uma questão que nunca havia considerado seriamente antes. O que acontece quando outra espécie inteligente decide que os humanos foram longe demais? O oceano não era um deserto vazio à espera de ser explorado e explorado. Era o lar de outra espécie, e seus habitantes vinham dizendo aos humanos para irem embora há anos em uma língua que ninguém se dava ao trabalho de aprender. Agora a tradução estava completa e a mensagem clara. Não se tratava de uma saudação ou um convite à amizade. Era um acerto de contas.